Seja bem-vindo no estudo do livro de Juízes. Este é o segundo estudo e tivemos a primeira sessão na quarta-feira. Quero ler todo o capítulo 1, versículo 1 até versículo 36. Este é o início de outra conquista. Deixa eu perguntar, será que já pensou para acerca do seu relacionamento com Deus? Qual é o seu papel na sua vida e qual é o papel de Deus nesse relacionamento? Muitas vezes nunca pensamos acerca das nossas responsabilidades neste relacionamento, mas apenas de Deus, que é a responsabilidade de Deus me dar uma boa vida, é a responsabilidade de Deus me dar as bênçãos. Assim que tenho Deus, já não posso entrar em dificuldades, já não posso entrar em guerras, porque é a responsabilidade de Deus cuidar de mim e me dar todas as coisas boas. Quando você estiver a fazer trabalhos na área de negócio, lá em casa, lá no posto de trabalho, ou na sociedade, ou se estiver trabalhando para uma certa empresa, deixa-me perguntar acerca disso. Não sei se já pensou acerca disso. Será que os meios são importantes ou apenas os resultados? Basta você ter resultados. Basta você fazer com que a tua empresa faça dinheiro. No final, você é um bom empregador. Na sua vida, coisas que são importantes para si, em termos de seu relacionamento com a sua família, e a sua vida de amor são duas coisas iguais. O importante são os resultados ou o meio pelo qual chega a ter resultados. Já subiu um carro onde o motorista diz desde que você chegue no destino. Ele diz que a estrada que vamos levar não importa, a velocidade que vamos usar não importa. O importante é você chegar no seu destino. Já esteve num carro onde o motorista pensa assim? A forma como você chegar até lá pode ser muito difícil, pode ser desastrosa. Vamos ler em Juízes capítulo 1, versículo 1 e 2. Sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse ao Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Aqui estamos no início da conquista e Deus lhes dá o resultado final. É o mesmo com a nossa vida de fé. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, sabe que no final será salvo, terá vitória. Sabe que no final vai para o céu. Mas o processo no meio é importante. Jesus disse que eu sou o alfa e ômega. Então, qual é o seu papel? Porque ele diz que eu estarei jogando no início e no fim. O processo. Sim, também ele está no processo, mas existe certa responsabilidade que nos cabe. As pessoas dizem, não. Deus faz todo o trabalho. Mas nós somos pessoas que têm mãos e pés. Tem algumas responsabilidades que nós precisamos fazer. Ele decidiu aqui que vos darei aquela terra e dou-lhes a vitória. É vosso. Vão e tomem a posse da terra. Então, como é que os israelitas cumpriram com a vontade de Deus? Porque Deus deu-lhes a terra e Deus lhes fala como será o fim, mas como é que esta aliança vai chegar a se cumprir. Muitas vezes nós lançamos para fora o processo e dizemos, o que importa é o final, mas será que isto é certo ou errado? As pessoas vêm ter comigo e dizem, pastor, está certo fazer isto ou não? E fico muito irritado quando recebo esse tipo de perguntas.
Por exemplo, alguém chegará com esta questão: está certo ou errado fumar? Porque a Bíblia nunca diz que não deve fumar. Então, assim, já sei o que a pessoa pensa. Se eu dizer que está errado, irá para o inferno se fazer isso, a pessoa vai parar de vir na igreja. Muitas das vezes nós precisamos trazer respostas absolutas, porque vivemos através de respostas absolutas. Já falei isto alguma vez. É pecado para um estudante assistir 3 filmes numa noite. Será que é pecado para não crente beber 2 garrafas de vodka e acordar amanhã com aquelas dores? É pecado. Se alguém comer 3 quilogramas de carne e for desqualificado naquilo que é a competição, porque ele pesa demais, é isso pecado ou não? Estou colocando isso da perspectiva humana. Para alguém comer 3 quilos de carne e não se controlar e pesar demais, para os seus fãs, para seus amigos e as pessoas que esperavam o melhor dele, está errado para ele. Para um estudante que ainda está na escola e assistir 3 filmes, imagina nos finais, no tempo de exames, isso está muito errado. Sim, talvez possa fazer isso no tempo de férias, mas não durante os estudos. Será que está pecando contra a sua mãe? Não, contra ele mesmo. Você diz que não é nenhum pecado para qualquer pessoa fumar, certo? Que tipo de conselho você daria à pessoa que está fumando? Me diga o que você diria acerca de um pastor que bebe 2 garrafas de vodka e na noite antes do domingo e não consegue acordar no dia seguinte. O que está certo e errado depende das circunstâncias em que você se encontra. Qual é o seu propósito? Aonde quer chegar? O que você quer ser? Então, se quer ganhar certas competições, deve controlar-se a si mesmo para que esteja em condições no dia seguinte de fazer coisas condignamente. Se você é um cantor, tem um espetáculo no dia seguinte, não vai andar a desgastar a sua voz de qualquer maneira. Então, nós precisamos de nos perguntar qual é o meu propósito na vida e qual é a minha direção. Mateus 7, versículo 22. Então, se alguém me pergunta, e será que isso está certo ou errado? Eu lhe pergunto qual é o seu propósito da vida. Então, se alguém dizer, eu só quero a verdade, eu vou dizer, é ok. Não confia em dizer tudo está certo. Isso depende daquilo que são as expectativas, a direção da vida. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Nós fazemos aquilo que parece ser a vida cristã, como fizeram aqui. Eles expulsaram demônios no nome de Jesus e eles operaram milagres. Mas o que Jesus diz no versículo 23? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Qual era o propósito deles fazerem todas essas coisas? Qual era o propósito deles no expulsar demônios e operar milagres? Será que é uma coisa que eles fizeram sem dar glória a Deus? Talvez eles fizeram isso para a sua própria glória. Fizeram isso
para se gabarem do poder. Não são os resultados que importam muito. Porque eles estavam a trazer esses resultados. Nós expulsamos os demônios em teu nome, nós operamos milagres em teu nome. Mas Deus responde: saiam daqui, vocês praticadores de iniquidades. São praticantes do mal porque não seguiram as minhas ordens, não fizeram as minhas palavras, o que eu mandei. Vocês sabem a coisa mais irritante na vida? Quando vou cortar cabelo e as pessoas estão massageando a minha cabeça, muitas das vezes eu durmo e ao acordar naquele espelho e vejo uma pessoa diferente. A pessoa que está a cortar cabelo, ele está a tentar ser uma boa pessoa e nem chega a perguntar que tipo de corte eu quero. E se não tem muito cabelo na sua cabeça, você é muito sensível na forma como as pessoas cortam o teu cabelo. E consegue se notar a diferença com facilidade quando olhar para o espelho. Uau! Essa já é outra pessoa que está aqui. A pior parte é que ainda que ele pague enquanto ele estragou o seu cabelo. Então, acerca de nós que somos, quando somos provados, será que nós nos importamos com o resultado final ou também com o processo? Já perguntamos a Deus como é que Deus quer que eu faça isto? Quais são os meios que Deus quer que eu use para atingir este resultado? No tempo de juízes, talvez se igual ao tempo em que vivemos agora, muita gente fazia o que achava que estava certo nos seus próprios olhos. Então, esse tipo de pessoas diziam: ainda nós viemos na igreja, ainda participamos dos programas da igreja. Eles creiam em Deus, mas faziam as coisas do jeito deles. E eles chegam a Deus: mas Deus, o que está errado consigo? Eu cria no Senhor, quando tinha problema, vinha orar ao Senhor, pedir ajuda no Senhor. Podemos, com isso, pensar que esta é uma vida aceitável a Deus, é uma vida de santidade, porque ainda assim venho ter com Deus. Mas nunca perguntamos desde o início como é que Deus quer. Em Juízes capítulo 1, versículo 2, diz que: e disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Isto está no presente perfeito. Pretérito perfeito significa que isto está completo nos olhos de Deus. Está completo e está consumado para Deus. Porém, no versículo 4 diz: e então subiu Judá e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus, feriam deles em Bezek a 10.000 homens, e acharam a Adon-Bezek em Bezek, pelejaram contra ele, feriram aos cananeus e aos fariseus. Eles derrotaram a eles, mas não era no pretérito perfeito. Deus diz que está completo e está 100% completo. Mas quando eles fizeram, não fizeram 100% completo. E eles fizeram metade do trabalho. O trabalho deles foram o metade completo. E veremos aqui como. No início eles derrotaram, no início eles fizeram, mas não foi completo. É como quando eles chegaram em Kadesh Barnea, quando Deus lhes disse: entre, tome posse de Canaã, porque eu dei nas vossas mãos. Deus falou no pretérito perfeito que já dei a vocês. Eles disseram: não, não. Deus disse: já está completo. Eu, por 100%, já entreguei a vocês. Eles voltaram para trás e disseram: não, 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 não. Eu não posso crer nisso.
E este Canaã e Cananitas, se nós pensarmos em relação à nossa vida hoje, vamos falar das dificuldades e provações que encaramos na vida cotidiana. E vamos pensar em como nós estamos a conquistar esta terra, Canaã, que Deus já deu nas nossas mãos. Vamos comparar em como nós estamos a conquistar essa Canaã, a terra prometida, as promessas que Deus nos deu nas nossas vidas. E tomarmos e fazer com que sejam nossas de verdade. E vamos comparar como Israel tinha que lutar fisicamente para conquistar. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 15 até o versículo 21. Juízes 1, versículo 16 a 21. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arad, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefad, totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebron a Caleb, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. Eles não acabaram com a tarefa que Deus lhes deu e eles colocam a desculpa de que tinham carros de ferro. Não é isso que tem acontecido nas nossas vidas. Nós não aceitamos tirar alguns tipos de pecado e, e não aceitamos fazer algumas tarefas e colocamos certas desculpas para justificar a nossa falha. Então vê que é tão interessante que os 10 espias disseram: ei, aqueles são gigantes, nós éramos como formiga diante deles. Grandes desculpas que as pessoas trazem. Mas quando entraram, destruíram a todos eles. Então, quem era o mentiroso aqui? Porque entraram e lutaram com ele, eles venceram. A segunda geração tornou-se gigantes também. De repente, quando eles se apegaram às promessas de Deus, e Deus esteve do lado dele, porque eles obedeceram à palavra dele, Deus venceu a favor deles, a esses grandes gigantes. E eles começam destruindo, e chega numa fase: não, não podemos destruir, porque tem carros de fogo, de ferro. Vamos continuar no versículo 27. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Beta, Sam, Tanak, Dor, Ibleá e Megido, nem dos povoados ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. O que está sendo recorrente aqui é que não lhes expulsaram. E quais foram as suas desculpas? Não, nós não lhes expulsarmos porque queremos fazer deles a nossa mão de obra, queremos fazer deles os nossos escravos, queremos fazer deles os nossos servos. Não é fácil tirar alguns tipos de pecado que Satanás usa nas nossas vidas. Isso precisa de esforço, precisa de determinação. É um trabalho duro, é uma decisão. Às vezes precisamos deitar para fora aquilo que
não necessitamos. Será que não é esse tipo de pessoa que mantém aquele que é o seu passado? Conheço algumas pessoas nas nossas amizades e familiares que não conseguem deitar coisas para fora. Eu entendo. Muitas das vezes, quando precisamos deitar as coisas para fora, chega aquela mente e diz: imagina se você chegar a precisar disto. Não, isto é precioso. O meu bisavô, trisavô, quatravô me deu esta coisa aqui. Isto é muito precioso. E desta forma arranjamos a desculpa para manter as coisas que não são necessárias. Mas espiritualmente, as coisas que não necessitamos, não precisamos, devemos deitar para alixer, devemos deitar para longe de nós. Essas coisas, sim, são cananitas, cananeus, coisas que não são necessárias para a nossa saúde espiritual, não são necessários para o nosso bem-estar. Deve aprender a lançar para longe de si. Será capaz de deitar fora. Isso é o que se chama de consagração. Precisa deitar, ou precisa sair, deixar, como Abraão. Precisa pensar e analisar se são necessárias as coisas que estás a levar consigo. Não existe um lado ou lugar neutro. A questão é se você está do lado de Deus, está acompanhado de Deus, ou está do outro lado contra o próprio Deus. Se você prefere ficar, se entreter com aquelas coisas, e vai olhar e encontrar que você já caiu lá e nem tem como se levantar de novo. Vamos ler no versículo 31. Diz: a tribo de Azer não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alab, Akzib, Elba, Afek e Reob. No versículo 32 diz: e estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, pois não conseguiu expulsá-los. Consegue notar algo espiritual neste versículo? A tribo de se estabeleceu no meio dos cananeus. Antes de os expulsar, os cananeus viviam no meio dos israelitas. Mas agora a ordem mudou. Os israelitas já vivem no meio dos cananeus. Agora estão a trabalhar eles. Talvez é aquela forma. Ei, podemos habitar convosco, gente. E vamos ajudar ali a colar. No início eles disseram: não vamos expulsar todos. Vamos usar, aí vamos instrumentalizar a eles como nossos servos, nossos escravos, nossos serventes, ou como a mão de obra barata. Então vamos deixar a ele viver no meio de nós e vamos lhes usar. Eles estavam a pensar que não, estamos a usar a cabeça aqui. Veja no versículo 27, diz que os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Os cananeus tinham algum propósito ou razão em querer permanecer naquele lugar. O propósito era se estabelecer e que no futuro mudasse a ordem. Se deixar este pequeno pecado dizer: é um pequeno pecado, esse não pode machucar ninguém, e vai criar fortalezas na sua vida, e depois de algum tempo esse pecado vai começar a te controlar e vai te trazer muita agonia. Vai viver chorando, vai viver uma vida de tristeza, nunca vai conhecer a felicidade. E vai te controlar e vai se tornar escravo deste pecado. E sem você saber, já se torna o chefe da sua vida. Começa a ditar as regras.
Eles tinham a determinação de permanecer. Mesmo durante toda essa perseguição, os israelitas estavam lhes perseguindo, mas eles determinaram a permanecer. E no final, eles se tornaram o povo principal. No versículo 33 diz: da mesma forma, a tribo de Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anat. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anat a trabalhos forçados. Bet-Semes e Bet-Anat eram conhecidos como centros de idolatrias. O que acontece quando mantemos essas coisas conosco? São coisas que nós dissemos, eu posso deitar todas as coisas, mas esta não representa nenhum perigo. Isto vai nos ajudar naquilo, mas aquilo, de alguma forma. No versículo 34, o que acontece? Quando a tribo de Dan, os amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Vamos ler isto de novo e até memorizar. Quando a tribo de Dan, os amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Quem são os israelitas aqui? Os amorreus ou os danitas? Os danitas. No início deveriam ser expulsos, mas eles disseram: não, nós podemos permanecer aqui no vosso meio, seremos vossos servos. E ao andar do tempo, as coisas mudam e já torna-se o Israel que habita no meio dos cananeus e a situação piora. E eles chegam a forçar os filhos de Dan. Quer dizer, eles lhes manteram lá longe, e lhes impedindo e proibindo de chegar em certos lugares. Quer dizer, estes colocaram limites contra os filhos de Israel. Vocês não podem chegar até aqui. Eles se tornaram senhores naquela região. No versículo 35 diz: os amorreus estavam decididos a ficar no Monte Heres, em Aijalon e Saalbim, mas quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os amorreus a trabalhos forçados. Deus permitiu que os israelitas continuassem a lhes derrotar, O que acontece é que Deus prepara a mesa diante deles, mas eles não conseguem comer. Já imaginou, você prepara a comida para os teus filhos e eles ficam aí e não comem? Deus diz: eu já preparei tudo, eu já lhes dei na sua mão. Vá e lhes expulsa do lugar e toma posse da terra. Já preparei toda a refeição para si. Eles vão, mas não querem usar os braços para se alimentar. Eles sentam ali, pensam: nós sim queremos comer, mas queremos comer outra coisa. Tira esta comida diante de nós. Agora vamos comparar isto na nossa vida cotidiana. Será que temos alguns pecados que estamos a tolerar nas nossas vidas? Será que estamos a ter uma vitória completa contra eles ou uma vitória metade? Ou uma vitória parcial? Será que é 100% a nossa vitória ou 87%? Será que estamos a ter uma vitória completa? Às vezes, quando ficamos doentes, parece que tem alguma coisa ali e acolá. Quando ficamos mais doentes do que
o habitual, aquela cuspação? Será que tem alguma coisa no meu corpo? Será que tenho uma doença estranha? Então, corremos para irmos ver nos médicos. Corremos para ir fazer consulta no hospital. E quando encontramos qualquer coisa dentro, mesmo que seja pequeninos ou não, quando o doutor dizer, ah, isso é pequenino, podemos tirar daqui assim, mas diz, não, vamos tirar agora. Mas quando Deus diz, tem alguma coisa na tua alma, uma coisa ainda é pequeno assim, diz que isso vai te causar um grande mal no futuro. E dizemos, Deus, não há problema com isso. Não se preocupa, eu vou resolver esta situação. Não se preocupa, eu tenho tudo sob controle. É, Juízes capítulo 1, versículo 36. A divisa dos amorreus se estendia da ladeira do Escorpião até Selá, continuando dali para cima. O que está errado com este versículo? Vamos olhar para capítulo 1, versículo 9. Versículo 9 diz que depois disso desceram para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa do Negueb e nas colinas do oeste. Então, vê-se que Judá era ele que decidia onde é que seriam as fronteiras, ou seja, os limites. Mas no versículo 36 já são os amorinitas que decidem quais são as fronteiras. Toda a ordem virou agora. O problema de lhes expulsar não tinha nada a ver com as suas forças ou habilidades. Era o problema de sua fé. Não é o problema das obras, mas é o problema do coração. Quanto mais você crê em Deus, para quem você está expulsando os cananeus? Há quem diz é mais conveniente eles viverem no nosso meio para que façam trabalhos pesados. Acerca da minha conveniência e meu conforto. Mas qual é a ordem de Deus? É que expulse a eles. Será que estou fazendo isso por causa de mim e o meu conforto? Ou Deus deve fazer todo o trabalho, a minha alegria, a minha satisfação, a minha realização, o meu bem? Mesmo que seja meus bens ou minha vida, eu faço isso para os propósitos e a vontade de Deus. E o propósito é fazer com que o seu concerto e os seus planos, vontade, sejam cumpridas. Aqueles que se importam em fazer a vontade de Deus vão ser radicais, expulsá-los. Como conclusão, vamos ler Mateus 15, versículo 19. Mateus 19, versículo, aliás, Mateus 15, versículo 19. Pois do coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Esses são tipos de coisas que Deus fala que devemos expulsar e tirar dos nossos corações, mas deixamos persistir como os cananeus na terra de Canaã. São certos tipos de pecados, mas nós temos algumas considerações acerca destes pecados em nós. Maus pensamentos, homicídios, adultério, moralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Quem vai preparar o terreno para que Deus continue habitando? Porque Deus já nos deu esta terra. Ela nos pertence. Deus está à espera de nós para tomar a posse. Nós precisamos avançar e lutarmos
pela nossa terra. Com certeza Deus está lutando por nós e através de nós. Eu gostaria de orar por nós e depois fechar os teus olhos e pensa que tipos de cananeus estão permanecendo na sua vida, estão insistindo na sua vida e que precisas de expulsar. Eu preciso expulsar. Será que são minhas dúvidas, o meu mau caráter, o meu temperamento? Será que é a minha descrença? Vamos crer que Deus está nos dizendo: eu já coloquei esta vitória nas tuas mãos.